Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu nome é Leiel. Acabei de gravar um vídeo sobre sistemas administrativos. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre centralização, descentralização e desconcentração, tá? São assuntos iniciais do direito administrativo. Pretendo fazer vídeos curtos, porque o foco aqui é só tirar dúvidas pontuais com vocês, ok? Inicialmente é importante dizer que esse vídeo é pautado basicamente no edital da diplomacia, edital do CSD, só que abarca todo o concurso que cobra direito administrativo, tá? Se você quer se situar dentro do edital da diplomacia, esse tópico está dentro do direito interno, direito administrativo, a parte da administração pública, tá bom? Então vamos aqui dar início falando inicialmente da centralização. Pronto. Amigos, a centralização, o nome é bem sugestivo, né? O que acontece? Na centralização, a própria administração pública direta, suponho que você já sabe quem é a administração pública direta, é também chamada de administração política, são aqueles entes criados pela própria Constituição Federal, tá? Quem são? A União, os estados, o DF, o Distrito Federal e os municípios, tá? São esses 4 entes políticos, essa é a administração direta, tá? Quando essas pessoas, esses entes, eles fazem diretamente um serviço público ou fazem alguma coisa, há uma centralização, tá? É só você decorar, ainda muito difícil. Centralização não é clássico. Quando os entes políticos da administração pública, elas executam as tarefas diretamente por meio de seus órgãos ou de seus agentes, mas sempre no âmbito da administração direta. Por que eu falo isso? Porque descentralização já é administração direta. Então, se toca. Centralização, a própria administração direta realiza os atos diretamente. Tá bom? Então, vamos lá, meus amigos. O mais importante sempre é a parte de descentralização, cai muito em prova, e desconcentração, tá? Centralização não costuma cair tanto, mas vamos lá. Só que, a título de exemplo, deixa eu ver aqui na minha frente. Pronto. Qual o conceito de descentralização? Bem, descentralização é uma forma de organização e atuação administrativa no qual o Estado ele desempenha suas atribuições por meio de outras pessoas. Tá? Então, não é o próprio município que faz um serviço público, ele descentraliza para outra pessoa. Pessoa que eu falo ente, tá? Tá bom? E essa distribuição, ela não se dá na mesma organização, por exemplo, na mesma pessoa. Não é o município que se descentraliza para uma autarquia municipal. Não. Por um órgão municipal. Não. É um município que se descentraliza para uma autarquia, uma fundação municipal, uma sociedade de economia mista municipal, um estado que se descentraliza para uma autarquia estadual, tá? É de uma pessoa para outra pessoa, não é de uma pessoa para um órgão. Porque, por exemplo, uma prefeitura, existem diversos órgãos, uma secretaria de transporte, uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação, tudo isso são órgãos dentro do próprio ente político município. Mas há outros entes que não estão na administração direta. Esses entes estão na administração indireta. Tá? Então, quando a administração direta descentraliza para a administração indireta, a gente está falando do Instituto de Descentralização Administrativa. Ok? Vamos lá. Essa descentralização ela pode ocorrer por 3 formas diferentes. Uma descentralização por outorga, por delegação, e uma descentralização territorial. É bastante relevante que você saiba os 3, que pode ser um objeto, por exemplo, de uma terceira fase na prova da diplomacia, uma discursiva. Tá? Então, o que é uma descentralização por outorga? Ela também é chamada de descentralização por serviço, é quando o poder público, por exemplo, o Estado, ele mesmo cria uma pessoa jurídica, ele cria outra pessoa, uma pessoa jurídica, e ele transfere para essa pessoa jurídica tanto a titularidade quanto a execução de serviço público. Tá? A gente vai ver por que eu falei essas 2 coisas, ele transfere essas 2 coisas, porque é um diferencial do outro tipo de descentralização. Tá? Então, por isso está em letras diferentes, letras mais claras. Decora. É quando a administração direta cria uma outra pessoa dentro da administração indireta e
transfere tanto a titularidade, ou seja, ela que vai fazer o serviço, quanto a execução, ela que vai prestar o serviço, tá bom? E lembre-se, só ocorre por meio de lei, tá bom? A União, por exemplo, tem que criar uma lei para instituir uma autarquia. E quando ela institui essa autarquia, que é uma pessoa jurídica dentro da administração indireta, ela transfere tanto a titularidade quanto a execução. Só lembrar do INSS, ok? Preste atenção, porque eu não vou nem confundir vocês, mas quando a administração indireta cria uma administração indireta, tá? Uma lei, por exemplo, ela pode instituir, no caso de uma autarquia, ou a lei pode autorizar a instituição, no caso de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Tá? Isso está dentro de outro assunto, não vou complicar você, não. Aí decora, a descentralização por ortoga só pode ser por lei, tá? E ela cria uma outra pessoa e transfere tanto a titularidade quanto a execução. Perfeito? Espero que você tenha anotado tudo, porque isso aqui cai em prova desmanchando, cara. Cai muito em prova. Tá? E a segunda forma de descentralização é a descentralização por delegação. Também é chamada de descentralização por colaboração. Por quê? Porque o poder público ele atribui a uma outra pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica que já existe, ele só transfere sua execução do serviço. Tá? Aquela pessoa que ele transferiu só vai fazer o serviço, ela não vai ser mais titular do serviço, ela não vai ser dona do serviço, como, por exemplo, é o INSS. O INSS é dono do serviço de Seguridade Social, Previdência Social do Brasil. Agora, se, por exemplo, o município descentralizar para uma empresa que presta transporte de ônibus, aquela empresa que presta transporte de ônibus é uma pessoa totalmente diferente, não foi o município que criou, tá? Ela já existe, o município apenas falou o seguinte, ó, a gente vai fazer uma licitação, eu vou te dar a execução desse serviço por um determinado preço, você aceita, tá? Essa é a grande diferença. E essa descentralização por delegação, ela ocorre de duas formas, ou por meio de um contrato, tá? Com concessionárias e permissionárias, ou por meio de um ato unilateral com as autorizatórias. Esse assunto é bem para depois do direito administrativo, lá no serviço público, lá no finalzinho do direito administrativo. Não vamos confundir a sua cabeça agora, não. Tá? Mas decore, não é por meio de lei. Tá? É de um contrato entre duas partes ou de um ato unilateral da administração pública. Assim, ó, eu te dou. Pronto. Tá bom? Descentralização por outorga é por lei. Descentralização por delegação é por contrato ou ato unilateral. Espero que tenha ficado bem claro para vocês daí. E por último, temos a territorial. Não cai tanto em prova, mas é relevante que você saiba que ela existe. Também é chamada por descentralização geográfica. Ok? Ela ocorre basicamente na criação dos territórios federais. No Brasil, não existe nenhum território federal. Tá? Então, nem é bom se preocupar com esse tipo de descentralização. Tá? Cria uma entidade local, geograficamente definida, tem uma personalidade jurídica própria e é de direito público, tem capacidade de administração genérica, você vai ver, tem até poder legislativo, tem um governador, mas não existe territórios federais no Brasil. Tranquilo? Nem se preocupa muito com isso daí, não. E para a gente fechar, o que cai mais em prova, tipo, isso daqui cai, mas cai se derramando. Aí chove esse tema em provas de concurso objetivas, mas se cair na prova discursiva, você não pode ficar sem responder, pelo menos um parágrafo sobre desconcentração administrativa, tá bom? Primeiramente, qual o conceito de desconcentração? É uma técnica administrativa de distribuição interna de competências de uma pessoa jurídica, ou seja, a descentralização, aquela que eu falei para você, ela ocorre dentro do próprio município, dentro do próprio estado, dentro da própria união, ok? Essa pessoa, ela descentraliza internamente, por exemplo, dá para uma secretaria, dá para um ministério, uma pessoa, dentro da pessoa tem vários órgãos, e ela descentraliza para uma pessoa dentro desse órgão, da sua própria estrutura. Isso a gente dá o nome de desconcentração, tá bom? Que é a repartição de competência entre os vários órgãos, e órgão, preste atenção, órgão não tem pessoa jurídica, tá bom? Diferente de um ente político, que tem personalidade jurídica. Um exemplo, tá? Quando a União ela distribui competência entre os diversos órgãos e suas estruturas, como os ministérios, eu falei para você. Ou como, por exemplo, o Estado descentraliza uma competência
para uma secretaria de educação, tá? Quando há essa descentralização de serviço internamente, a gente chama de desconcentração. Quando é externamente, que é uma pessoa para outra pessoa, a gente chama de descentralização. Tá? Por isso que eu falei que era bastante interessante saber a diferenciação entre elas. Beleza? Espero que tenha compreendido. A gente está finalizando. A gente vai só falar um pouquinho sobre a questão do controle. Tá? Porque quando a União, por exemplo, descentraliza para o Ministério, a União vai querer controlar se está tudo certo. Tá? E como ela controla? Por meio da autotutela. Esse é o nome que a gente dá para um controle dentro da própria esfera daquela pessoa jurídica. Ok? Essa autotutela, ela ocorre por meio do controle hierárquico. Por que eu te falei isso? Porque na desconcentração, vamos supor aqui, para facilitar. Pessoa, a União, por exemplo, eu sou a União. Meu braço é um órgão, a minha cabeça é um órgão, meu coração é um órgão. Eu tenho, esses meus órgãos têm hierarquia, tá? O coração é mais importante que o braço e tal. Então, tipo assim, dentro da mesma pessoa jurídica, há hierarquia. Tá? A pessoa e tem os órgãos, tudo hierarquicamente inferior à pessoa. Ok? Então, na desconcentração, a hierarquia. Na descentralização, aquela que eu expliquei anteriormente para vocês, não há hierarquia, tá? São pessoas controlando outras pessoas. Aqui há outro nome, tá? Não é controle hierárquico. É por meio de um controle vinculado, controle finalístico, tá? É diferente, ok? Isso é muito relevante. Desconcentração, a hierarquia, a descentralização, a controle por vinculação, ok? Não existe hierarquia entre a União e o INSS, que é uma autarquia federal, tudo bem? Essa relação de subordinação, que é a mesma coisa de hierarquia, só acontece em caráter interno, por isso que eu te falei que na descentralização não tem hierarquia, porque não é em caráter interno, é externo, perfeito? E nessa autotutela, a gente pode analisar tanto a legalidade, ou seja, se está de acordo com a lei ou não, quanto o mérito. O que é o mérito? É a conveniência e a oportunidade. Por exemplo, um prefeito escolhe pavimentar determinada rua ao invés de outra. Por quê? Porque é mais oportuno e conveniente aquela rua do que a outra. Não é porque a lei está dizendo que é um ou outro, não. É porque ele escolheu daquele jeito. É mais oportuno e conveniente para ele. Então, essa autotutela, que é esse controle dentro da mesma pessoa jurídica, né, em relação aos seus órgãos, esse controle pode ser tanto da legalidade, se está de acordo com a lei ou não, ou do mérito, que é a conveniência e a oportunidade. Meus amigos, a aula foi um pouco mais extensa que a outra, porque o tópico é um pouquinho maior, mas ele é super relevante para você que está começando direito administrativo, não só estudando para diplomacia, mas para outros concursos. Eu espero que, do fundo do meu coração, que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta aqui, compartilhe com algum amigo seu concurseiro diplomata, se assediista, né, não é diplomata ainda, e vamos incentivar para esse trabalho continuar, porque eu faço com muito carinho e espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.